Alunos, estamos de volta para falarmos da disciplina de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre M e N antes das consoantes, concordâncias do artigo. Vamos falar sobre ortografia H na inicial. Então, sempre pinta aquela dúvida, né? Quando a palavra, no meio da palavra, pode ser escrita com M ou com N. E quando e como eu vou utilizar? Bom, eu vou passar uma dica para vocês. O M é da mamãe, o P, papai, e o B, do bebê. Então, esses três sempre vão ficar juntinhos. Por quê? O papai, letra P, ó, papai precisa da mamãe. O bebê precisa da mamãe. Então, antes de P e B, eu vou usar sempre a letra M. M da mamãe, certo? Então, antes de P e B, eu vou utilizar sempre a letra M na escrita da minha palavra. Quando não tem P nem B antes, eu vou utilizar a letra N, de nuvem, ok? Por exemplo, na palavra samba, samba, no final aí eu tenho bar, eu tenho B. B de quem? Do bebê. Antes de P e B, qual bebê precisa de quem? Da mamãe, letrinha M. Então, samba, eu vou utilizar a letra M. Outro exemplo, comprar, pra. Eu tenho a letra P, seguida do R e o A. Então, antes dela, P do papai, antes dela eu vou colocar qual a letra? M da mamãe ou N da nuvem? M da mamãe. O papai não precisa da mamãe? Então, eu vou utilizar a letra M. E nas demais consoantes, eu vou utilizar a letra N. Exemplo, plantar, tá, T com A. Ele não é P do papai e nem o B do bebê. Não precisa da mamãe, ele precisa da letra N da nuvem, certo? Outro exemplo, manga, G, G com A. Antes, tá? Eu vou colocar o M ou N. M da mamãe ou N da nuvem? G com A. Não é P do papai, nem B do bebê. É a letra G. Então, antes dela, eu vou colocar a letrinha N da nuvem. Não esqueçam, eu só utilizo a letra M nas minhas palavras antes da letra P e B. P do papai, B do bebê, ok? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a concordância do artigo com o substantivo. O artigo, ele é uma palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se é um artigo definido ou um artigo indefinido. O que é um artigo definido? O artigo definido, ele vem seguido na frase com o, a, os, as. Exemplo, comprei a fruta da estação. A, fruta da estação. Artigo definido. Essa letrinha A. Artigo indefinido vem seguido de uma, uns, umas. Na frase, exemplo, comprei uma fruta da estação. Uma fruta. Artigo indefinido, uma. Ok? Então, artigo definido, o, a, os, as, quando tem na frase. Indefinido, uma, uns, uma, quando tem na frase. Ortografia H na inicial. O H, ele não possui som. Então, para lermos a palavra escrita com H na inicial, eu vou falar sempre o som da vogal. Por exemplo, harpa. Eu não falo H, harpa. Eu falo harpa.
capa. Eu sempre falo o som da vogal que vem seguida após o H, certo? Homem. Eu não falo H, homem, eu falo homem, tá? Vem seguido da vogal O. História. Vem seguida da vogal I. Então, eu vou utilizar o som do I. História, certo? Herói. Vem seguida da vogal E. Então, o som da palavra vai ser frisado com a vogal E. Herói, certo? Então, eu sempre vou dizer o som que vem seguido da minha vogal após a letra H. Isso tudo, tá, que eu estou falando aqui, iniciou-se a partir da página 63 do nosso livro, certo? Vocês terão atividades para fazer, 63 até a 69, tá? Dentro do que eu falei aqui agora. Eu vou deixar anotado aqui para vocês as atividades do livro e das fichas. Não esqueçam das dicas. Palavras iniciadas com H, bem seguidas com as vogais. O H não possui som, eu sempre direi o som da vogal seguida na palavra. Artigo definido, não esqueçam, na frase vai ter o, a, os, as. Artigo indefinido, não esqueçam, sempre vai ter um, uma, uns, umas, certo? Não esqueçam da dica que eu dei, antes de P e B, antes do P do papai, o B do bebê, eles precisam do M da mamãe, então antes de P e B, M da mamãe. Se na palavra não tem B e nem P, eu vou utilizar a letra N, sempre, ok? Um beijo, boa atividade para todos!